E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos e sejam muito bem-vindos ao ElFoot. Bora falar de Brasileirão? Tem muita coisa boa pra gente falar desse fim de semana. Aconteceu muita coisa interessante. A tabela tá ali, ó, mais doida que não sei o que. Tem time subindo, tem time que tá lá embaixo que tá subindo, time que tá lá em cima que tá descendo, gente que não ganhava muito tempo ganhando. É bom a gente dar uma procurada ali, entender tudo que tá acontecendo, beleza? Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever aqui no ElFoot, que ajuda demais a gente. Deixa seu like, comentário, bora trocar essa ideia gostosa aí. Eu sempre tô respondendo os comentários, sempre que posso. Então, bora aí conversar sobre Brasileirão, tem muita coisa boa acontecendo. E bom, tô aqui de São Paulo, não à toa. Tô aqui, acabou de acabar o jogo de São Paulo aí, 2-1 contra o Internacional em Porto Alegre. Uma vitória importantíssima do time do Hernan Crespo. E vamos combinar, hein? O Crespo arrumou o São Paulo. O Crespo arrumou o São Paulo. Em poucas semanas de treino ali, já na parada do Mundial. Acho que ele teve umas 2 semaninhas para treinar o time antes de voltar ao Brasileirão. E esse time tá diferente. O São Paulo, ele tem padrão de jogo. O meio-campo do São Paulo, ele funciona, né? Ele poderia estar ainda melhor se a gente pudesse estar com o Oscar ali, né, fazendo esse meio de campo, junto com o Bobadilla e o Marcos Antônio. Eu não sinto que o Alisson tá na posição mais confortável dele ali, atuando um pouco mais à frente. Acho que o Alisson ele rende melhor como segundo volante ali, sendo um reserva do Marcos Antônio, né, nesse momento que o Marcos Antônio tá jogando muita bola. E o São Paulo foi pro Sul, mais uma vez nessa rodada do Brasileirão, e venceu o Internacional no Beira-Rio. A última vez que o São Paulo tinha vencido o Inter lá foi em 2021 com o Hernan Crespo de treinador. Então, a gente vê aí que o cara, ele sabe a fórmula secreta de vencer o Inter, né? Essa vitória do São Paulo, eu acho que ela tem um fator muito importante. Não só por serem 5 vitórias seguidas, que por si só já é fantástico, maravilhoso, mas coloca o São Paulo numa briga que todo mundo achava que ia ser a briga do começo do campeonato, que é briga por Libertadores. O São Paulo, com essa vitória, pula para a 8ª posição. Claro, tem times que tem jogos a menos, tem muita coisa para se ajustar no campeonato, mas eu acho que o São Paulo, com essas 5 vitórias seguidas, né, uma pela Copa do Brasil, se coloca de novo nos principais campeonatos do ano de, opa, tô aqui, não me esqueçam. O Zubeldia, a gente vê realmente como o trabalho do Zubeldia estava no seu fim ali. Eu nunca fui 8 ou 80 com o Zubeldia, mas nos últimos meses o treinador claramente já tinha perdido a mão do elenco e a coisa ficou insustentável. E esses pontos que foram perdidos no Brasileirão nesse período fizeram muita falta, porque a sensação que dá é que se o São Paulo jogasse assim desde o começo do campeonato, talvez a gente pudesse estar brigando ali pelo menos no G4. Então é meio triste, né? Ainda mais somado que a gente tá vivendo esse momento sem o Lucas, sem o Caleri, sem o Oscar. Mas, enfim, o importante é que as vitórias foram retomadas, né? Vamos trabalhar com o que a gente tem hoje. Eu acho que o São Paulo tem tudo para continuar nessa briga de G8, brigar aí por coisas boas pro restante da temporada, na Copa do Brasil, Libertadores, e quem sabe dar uma incomodada ali naquele G4. Se as coisas se mantiverem assim, tô muito feliz, eu como São Paulino, tô muito feliz de ver o São Paulo evoluindo desse jeito. Compensação internacional, hein? Tem que abrir o olho, cara. O Inter tá numa situação muito complicada. Perdeu o primeiro jogo contra o Flu. Já não vinha numa sequência muito boa, de muita confiança. Aquele jogo com o Vasco em casa, com toda a polêmica do Léo Jardim. Muita coisa vem sendo somada. O ambiente não tá bom. O Roger, cada vez mais a gente vê como ele tá perdendo a mão do elenco. A batata tá assando. E eu tô sentindo cheiro de demissão quarta-feira se o Inter não ganhar do Fluminense, hein? Eu estou sentindo esse cheiro com muita força. Então, é bom abrir o olho. Podemos ter alguma mudança aí no Internacional nas próximas semanas. Bom, mas além do São Paulo, também tivemos algumas outras vitórias muito importantes para o Campeonato Brasileiro no dia de hoje, que foi a vitória do Cruzeiro contra o Botafogo. O Cruzeiro precisava dessa vitória. Ele vinha aí de 2 tropeços ali, né? Acabou perdendo para o Ceará na última rodada, se complicou um pouquinho, né? Viu o Flamengo retomar a posição ali na liderança e o Cruzeiro precisava dar uma resposta. E a resposta veio, acho que num dos jogos mais importantes do campeonato.
ganhar do Botafogo lá no Newton Santos não é fácil. E o Cruzeiro foi bem, Caio Jorge mais uma vez fazendo uma boa partida, sendo, para mim, até agora, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ali, até por muito tempo, tava ali pau a pau com a Arrascaeta, mas eu senti que o Arrascaeta, depois do Mundial, não vem mantendo mais o mesmo nível, e o Caio Jorge, em compensação, só cresceu de produção. Eu acho que o Caio Jorge tem tudo para garantir ali como artilheiro do Brasileiro, melhor jogador do campeonato. Se ele seguir nesse ritmo aí, com certa tranquilidade, no fim do ano a gente vai estar lá na premiação do Bola de Prata, vendo o Caio Jorge levar esses canecos aí. Mas eu acho que o que o torcedor do Cruzeiro mais se preocupa é se o caneco de campeão vai para Minas Gerais. E eu acho que o Cruzeiro tá na briga. Eu acho que essa era uma vitória importante contra um adversário muito difícil. O Botafogo tem um time muito ajustado, mesmo ali com muita mudança de peça e tal. O Botafogo, ele tem um time muito identificado. O filho do Ancelotti, né, o Ancelotinho, ele tá conseguindo manter bem ali o legado ali do Botafogo. Eu senti que ele tem se adaptado fácil ao futebol brasileiro. Tem com muito respeito também, e isso é primordial. E, claro, alguns tropeços aqui e ali, hoje mesmo, né, em casa, perder para o Cruzeiro, mas perde em casa para um Cruzeiro que é candidato ao título de campeão brasileiro. Então não foi para qualquer adversário. Eu acho que o Botafogo tem mais pontos positivos do que negativos, pela análise do que o filho do Ancelotti mostrou até agora, né? Se eu fosse torcedor do Botafogo, eu ficaria esperançoso, eu não deixaria essa vitória abalar tanto. Eu não vejo o Botafogo como um dos candidatos ao título, mas certamente o Botafogo vai estar brigando por G4 até o fim do campeonato. Então, eu acho que era mais ou menos a proposta, né? Considerando todas as mudanças que tiveram no elenco. E ao Cruzeiro, eu sinto que essa resposta que o time precisava. Um ânimo de confiança que o Cruzeiro precisava para voltar a pontuar e, enfim, garantir muita coisa boa aí, que esse time tem tranquilidade para mostrar até o fim do campeonato. Vamos ver, né? Flamengo, Cruzeiro. E o Flamengo, que também jogou hoje e empatou com o Ceará, né? O Cruzeiro teve essa sorte também, que o Flamengo tropeçou, né? O Flamengo tem um jogo a menos do que o Cruzeiro ainda, por conta do Mundial, mas esse tropeço do Flamengo fez com que o Cruzeiro não passasse o Flamengo, mas que os dois estivessem empatados ali com 37 pontos. Então, eu acho que o Flamengo é um time que precisa abrir o olho. Eu fiquei com a sensação de que após a volta do Mundial, mesmo o Flamengo desempenhando muito bem com o Felipe Luiz, tá tendo uma diferença muito grande pro pré e durante o Mundial pro pós, que vem sendo o quanto o Flamengo tem conseguido transformar o seu volume de jogo em gols. O Flamengo, com todo adversário que ele joga contra, ele domina o jogo, ele propõe muito jogo, existe muita criação. O Flamengo tem jogadores muito bons, né? Então é muito toque rápido, jogadas criativas, linha de fundo, jogada trabalhada, bola parada. Tudo que o Flamengo produz tem sido de muita qualidade pro jogo. Mas o time tem tido muita dificuldade de converter tudo isso em gol, cara. E o futebol você ganha fazendo gol, meu amigo. Então não adianta. O Flamengo, ele precisa conseguir encontrar o equilíbrio. O Flamengo precisa conseguir transformar. O Felipe Luiz vai ter que quebrar a cabeça e conseguir encontrar essa fórmula secreta de fazer o Flamengo fazer mais gols. Eu acho que o Samulino é uma boa notícia para o torcedor flamenguista. Eu acho que o Pedro, se o Pedro voltar ali, né, aos seus melhores momentos, é uma grande notícia também. É ver o que vai ser trabalhado. Reforços o Flamengo tá trazendo, né? Chegou Saul, Samulino, Carrascal, enfim, tá vindo uma tropa aí. Agora, se o time vai fazer essa conversão em gols, a gente vai ter que esperar para ver. O Felipe Luiz, eu sinto que ele tá fazendo o possível. Eu acho que nesse momento falta um pouco do tato dos jogadores também, de ter o cacuete de jogar a bola para dentro. Não sei, vamos ver como vai ser essas próximas semanas aí. O Flamengo tem jogos importantes. Quarta-feira tem uma missão duríssima de conseguir virar o jogo contra o Galo. E acho que isso vai ser um termômetro de como é que as coisas vão ficar ali no Rio de Janeiro. Vamos ver como é que vai acontecer. E por fim, outro destaque que eu trago aqui é o Palmeiras e Vitória, né? Acabou 2-2 aí também. Acabou agorinha, um pouquinho antes do jogo de São Paulo. 2-2.
o Palmeiras é uma coisa engraçada, né? O Vitória abriu 2-0, já comecei com aquela zoeira, né? O Palmeiras gosta de se complicar, né? Aquela coisa, eita, hoje vai perder, né? Mas o time dos caras é cascudo, o time dos caras tá sempre lá. E, caraca, mano, Abel Ferreira é um treinador ferrado, né? Claro, uma ajuda de um pênalti ali, né? Piquerez diminui, faz 2-1 e depois consegue chegar ao segundo gol. Mas é incrível como o Palmeiras ele não desiste, cara. Todo jogo que o Palmeiras sai na desvantagem, pode ter certeza que o resultado não tá garantido. A sensação que sempre dá é que o Palmeiras vai brigar até o último minuto, até a última bola, e que nada tá decidido até acabar. E, cara, esse é o espírito que o Abel Ferreira ele vem passando de ano a ano. Chega a ser repetitivo ficar falando sobre isso, né? E o Palmeiras tá sempre lá, o Palmeiras tá sempre na briga, o Palmeiras tá na briga pelo título, tá um pouco mais atrás ali do que o Flamengo e o Cruzeiro, mas tá na briga. O Flamengo, nesse momento de instabilidade, o Cruzeiro tendo essa retomada, o Palmeiras está sempre se fazendo presente. Claro, se ganhasse hoje, seria uma grande oportunidade de se aproximar ainda mais. Mas também, né, eu entendo a raiva do torcedor palmeirense, mas, poxa, jogando fora de casa, né, nunca é fácil, jogar no Barradão é complicado, né, tem que ter essas coisas. Eu entendo que talvez o elenco do Palmeiras precisasse de alguns reforços, principalmente na zaga, um reserva à altura para o Piquerez, uma dupla boa para o Gustavo Gomes, um reserva na lateral direita pro Giai. Acho que a gente tem essa oportunidade de tentar entender peças melhores para compor o elenco. Mas eu acho que, de forma geral, o que fica é o fato do Palmeiras estar sempre aí. O Palmeiras está sempre na briga. E, enfim, não dá para desistir. Esse time tem que estar sempre com o olho aberto, porque algo pode surgir. Enfim, grande rodada do Campeonato Brasileiro. E também quero fazer um adendo aqui, um destaque para a nossa seleção feminina que foi campeã da Copa América num jogo completamente maluco. E tem que ser exaltado do que Rainha Marta fez. Mais uma vez, essa mulher, essa deusa, essa rainha do futebol. Cara, o brasileiro tem que entender o tamanho dessa mulher. Essa mulher, ela representa o país como poucos já representaram. A gente tem que ter muito orgulho dessa mulher ser brasileira, de tudo que ela já fez. Então, parabéns às meninas do futebol feminino e vamos pra cima. Quem sabe a Marta não consegue até o melhor do mundo com os 39 anos, seria fantástico, Mas enfim, eu acho que o que fica é mais uma vez a hegemonia aí da seleção feminina na Copa América, mas a gente vê pelo lado mais crítico o ponto positivo de começar a surgirem adversárias mais duras para essa seleção aqui na América do Sul. Colômbia foi uma adversária muito, muito honesta, muito justa. E acho que o Brasil tem que se permitir sonhar na Copa do Mundo. A gente sabe o nível de investimento na Europa é muito maior, tudo isso aí, mas eu acho que tem que se permitir sonhar. Vamos ver se até lá também a Rainha Marta decide jogar uma Copa do Mundo, uma última Copa do Mundo aqui no Brasil. Seria fantástico. Enfim, a gente fica por aqui. Muito obrigado a você que assistiu até o final. E não esquece de se inscrever, de curtir, deixar seu comentário, é sempre importante. Tamo de volta aí com o Elfute, vai ser um prazerzão, vídeos longos, vídeos curtos, tamo aí em todas as redes. Beleza? Valeu, eu sou o Marcos, tamo junto e esse foi o Fute.